A paz do Senhor, queridos. Louvado seja Deus. Bom dia na presença do Senhor. Hoje, dia 11 de maio, hoje uma terça-feira que o Senhor preparou para cada um de nós. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom podermos iniciarmos uma manhã falando com Deus. E a respeito de falar com Deus, como tem sido a sua vida. Você tem passado por aflições? Você tem passado por provações? Como é que você se comporta quando você passa por provações? Na maior parte das vezes nós nos perguntamos por que é que um cristão passa por aflições. Muito bem, escute essa canção. Olha que coisa mais linda. Olha essa canção que diz: meu Deus não falha. Comece esse dia escutando essa canção. Aleluias. Você crê que Deus é Deus de providência? Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. Creia nisso. Servir a Deus não quer dizer que nós não temos provações. Isso é mentira. Quem disse para você que você servir a Deus não te dará provações? Você não terá provações? As provações vêm, mas Ele proverá. Papai querido, obrigado por esta manhã. Que o Senhor seja o Deus provedor das nossas vidas. Que o Senhor nos anime, nos fortaleça. Nos faça vencer. Nos faça criar expectativas. Nos faça saber que tudo sobressai de Ti. Se as lutas vêm, certamente é para que o Senhor possa mostrar mais o seu carinho, a sua proteção sobre as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, pela nossa vida, e cremos, Senhor Deus, que Tu és o Deus provedor sobre as nossas vidas. Aleluias. Senhor, venha estar conosco nesta manhã com Deus, nesta manhã onde estudamos a Tua palavra e queremos nos tornar um pouquinho melhores, Senhor Deus, na caminhada da fé. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, nos ensina a crer nessa premissa de que Tu és o Deus provedor nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Glórias a Deus. Estamos começando então mais uma manhã com o Senhor, e eu gostaria de pedir para você compartilha já, porque nós vamos entrar na segunda carta de Coríntios agora, e eu queria pedir para você compartilhar. Muitas vezes nós nos perguntamos: o cristão deve passar por aflições? Será que é permitido o cristão passar por aflições? E é isso que vamos falar exatamente nessa primeira carta. Uma das coisas que Deus vai permitir, principalmente para que haja mais união, mais unidade sobre o povo do Senhor, sobre a casa do Senhor, na igreja. Quanto mais tiver
divisões, mas Deus vai permitir aflição, porque a aflição faz com que todos se juntem, para que possam ter numa só fé a força para vencer. Então a aflição, ela não tende a desanimar a nossa fé. O propósito da aflição não é desanimar a nossa fé, mas quanto mais eu tenho aflição, mais eu tenho provação, mais eu sou provado na caminhada da fé, mais o Senhor deseja consolar, confortar o meu e o seu coração. Já disse Jesus aos discípulos de que era necessário que ele fosse levado aos céus. Estava falando da ascensão. Depois da ressurreição, Jesus então é elevado, é glorificado aos céus. Muito bem, quando Jesus então é levado, ele consola o coração dos discípulos dizendo: eu vou para o Pai, eu vou vos preparar lugar, mas enviarei convosco o Consolador amado. O Consolador é aquele que tem um papel de nos consolar, de nos ajudar, de nos carregar, se necessário for, nos momentos de dificuldade. Quanto mais as aflições, mais você vai sentir a mão de Deus sobre a sua vida. Porque o Senhor, como disse a canção que nós acabamos de ouvir, o Senhor proverá. O Senhor proverá. O justo não anda pela vista, mas anda pela promessa. Amém? Se você crê nisso, vamos começar então 1 Coríntios capítulo de número 1. Paulo vai escrever a segunda carta. A primeira carta foi de certa forma não muito entendida, porque a igreja estava com tantos problemas, tantas crises, tantas aflições, e muitos não receberam a primeira carta. Muitos olharam para a primeira carta como se ela, não fosse bem-vinda. Agora Paulo, sabendo que havia reincidência de muitos problemas dentro da igreja de Corinto, Paulo vai escrever a segunda carta. A segunda carta talvez seja uma obra-prima, porque a segunda carta vai desnudar o coração de Paulo. Paulo vai abrir o coração à igreja. E nós vamos ver uma defesa apologética muito forte de Paulo na segunda carta, porque aqui Paulo vai defender a fé, e Paulo defendendo a fé, ele vai aqui, apresentar argumentos muito fortes com relação ao ministério. O ministério de qualquer um de nós, o ministério pastoral, o ministério sacerdotal, qualquer ministério que nós exercemos, ele vai deixar na segunda carta exemplos muito fortes de que o cristão, que ele se alista na obra do Senhor, ele precisa estar pronto, porque as perseguições, as lutas, todas as adversidades vão se levantar contra o ministro. Mas Paulo vai afirmar nessa carta de que quão precioso é ser um ministro do Evangelho do Senhor. E nessa carta nós vamos ver isso. Nós vamos então começar falando a respeito, das aflições e sofrimentos. Paulo primeiro ele vai saudar a igreja dizendo: Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. A Caia era uma região portuária, região da Grécia Antiga, da qual Corinto era a sua capital. Paulo então estava na capital, e Paulo aqui vai escrever à igreja, melhor dizendo, Paulo não estava na capital, mas na sua terceira viagem missionária, ele escreve essa carta à igreja. Ele escreve essa carta para que a igreja possa ser edificada. No versículo 2 ele diz: graça seja convosco e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai das misericórdias, e o Deus de toda a consolação.
Para que você entenda a consolação de Deus, você vai ter que entender que as aflições fazem parte. Está no projeto as aflições, a permissividade de Deus, para que sejamos provados, porque pela permissividade de Deus em sermos provados, nós seremos consolados. A gente por aí que deseja ser consolado, mas ele nunca se deixou ser colocado à prova. Todas as vezes que é lançado a prova sobre a vida dele, ele recua, ele murmura, ele cai da fé. Então as aflições, ou como você quer entender, as provações, elas têm o propósito de revelar a provisão de Deus, a consolação de Deus, a presença de Deus sobre a sua vida, principalmente nos momentos de maiores dificuldades. No versículo 4, ele vai dizer que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação por meio do consolo no qual nós mesmos somos confortados por Deus. Tanto eu preciso ser confortado, como eu preciso aprender a consolar aqueles que são constantemente afligidos, provados, intensificados sobre eles as lutas, e na maior parte das vezes essas pessoas querem desistir, elas querem parar, elas querem, no meio da prova, largar a caminhada. Pois bem, nós vamos aprender então com Paulo que os sofrimentos demonstram maior a proteção de Deus. Nós não andamos pela vista, mas andamos pelas promessas. Em meio às lutas, em meio às adversidades, é que o Deus Consolador vem sobre a nossa vida. Eu costumo pensar que Deus permite muitas provações, porque o maior prazer de Deus é nos consolar, é nos atender no momento de aflição. Deixa eu lhe explicar isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós estamos no nosso normal, nós vamos sobre as nossas técnicas. Quando eu estou agindo dentro do meu normal, dentro da minha capacidade, eu supro, as minhas necessidades sobre as minhas técnicas. Eu não preciso ser dependente de Deus. Entenda isso que eu vou dizer. Mas quando nós somos submetidos a provas intensas e aflições que muitas das vezes vai doer na alma, Paulo aqui vai explicar a segunda carta de Coríntios, porque Paulo estava aflito, ele estava sendo afligido porque muitas notícias chegavam com relação a heresias, a falsos mestres, a igreja se distanciando da verdadeira fé, e Paulo, afligido por isso, ele vai escrever a carta. Quando nós perdemos o controle da situação, é exatamente nesse momento em que o consolo de Deus vem. Quando nós temos todo o controle em nossas mãos, o que pode acontecer são resultados naturais. Mas quando nós perdemos o controle, quando nós dizemos eu não tenho mais o que fazer, eu não sei mais como fazer, quando nós dizemos eu estou em tamanha provação que não sei o que eu posso fazer, é exatamente nesse momento que Deus envia o consolo, que Deus envia, o recurso, que Deus abre a porta, que Deus faz com que o anjo bata na sua porta. É exatamente nesse momento em que Deus vai consolar o seu coração. Pois bem, o que eu quero que você entenda, segundo a palavra de Deus, é que na maior parte das vezes Deus vai te submeter a provações, a aflições. Sabe por quê? Entenda isso já na introdução dessa palavra. Porque Deus quer te ver dependente dele. Dependente dele. Escreva isso. Deus nos quer como dependentes dele. E quando nós andamos na nossa força, quando nós andamos na nossa capacidade, nós não deixamos Deus fazer o sobrenatural sobre nós.
Eu preciso ser dependente de Deus. Quanto mais eu for dependente de Deus, mais Deus vai revelar o seu poder, o seu carinho, as suas promessas sobre a minha vida. Às vezes nós estragamos muitas coisas porque nós queremos fazer do nosso jeito. Nós não temos paciência para esperar, nós agimos de maneira relapsa, sem a ordem de Deus, sem o ok de Deus. O que nós precisamos é sermos dependentes deles, dependentes do Senhor. Bom dia a todos, a paz do Senhor a todos. Sei que tem várias pessoas comigo aqui e eu não quero parar para dar um oi para todo mundo, para não perder essa gostosura que é a palavra de Deus. Então sejam todos bem-vindos, a todos aqueles que estão nos ouvindo, estão aí dando bom dia, estão aí comentando o texto. Quero que você faça isso mesmo, seja abençoado com isso, seja aí integrado a essa comunhão que nós temos todo dia de manhã, e enquanto isso eu vou trazendo essa palavra para a sua vida. O versículo 5 vai dizer assim: porque como os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, assim também a consolação é abundante por meio de Cristo. Se somos afligidos, é para a vossa consolação e salvação, que é eficaz na perseverança dos mesmos sofrimentos que nós também sofremos. Ou se somos confortados, é para a vossa consolação e salvação. Glórias a Deus. Irmão, eu não sei aonde começou, sabe, as mensagens de triunfalismo, as mensagens, sabe, que eleva o ego do homem. Eu não sei aonde começou, mas as pessoas, elas gostam de ouvir mensagens que elevam o seu ego, que fortalecem o seu ego. Logo, mensagens que expressam que o cristão vai passar por sofrimento, sim. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o maligno. Irmão, é antibíblico você achar que a carreira da fé não vai exercer a fé. É tolice nosso. A carreira da fé vai exercer a fé muito, muito e muito. Quanto mais eu caminho com Cristo, mais eu sou provado, mais eu sou afligido pelas lutas, pelo emocional, psicológico, pelo espiritual. Mas quanto mais eu sou provado, mais o Senhor se manifesta com o seu amor, consolando e confortando o meu coração. E assim é com você. Por isso entenda que é propósito de Deus para que cresça a nossa fé, para que fortaleça o nosso ministério, as provações, as aflições. Paulo não estava no momento, sabe, do tipo, ele estava no resort, ele estava no descanso e escrevendo para a igreja. Olha o que diz o versículo 9: nós tínhamos a sentença de morte em nós mesmos, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que o ressuscita dos mortos. Paulo está dizendo aqui de que a sentença de morte já tinha sido dada. Eles estavam andando, se locomovendo no ministério, conduzindo o ministério com a sentença de morte. Mas mesmo assim eles estavam certos que se a morte viesse, mesmo a morte vindo, aquele que morreu, ressuscitou, ele é poderoso para nos levantar dos mortos. Paulo estava certo de que as provações era simplesmente um acerto da agenda de Deus. Às vezes é um erro nosso pensar que Deus não está nos enxergando, Deus não está nos vendo, porque Deus permitiu tamanha provação. Deixa eu dizer, Deus permitiu para que nós aprendamos a depender dEle. Eu preciso aprender a depender de Deus. Quando eu aprendo a depender de Deus, nesse momento as aflições, as lutas, elas se tornarão irrelevantes à nossa vida. Nós nos tornaremos muito capazes de continuar, porque a graça do Senhor, ela vai nos fortalecer.
Paulo vai dizer ainda no versículo 12, porque o nosso regozijo é esse, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade piedosa, não com sabedoria carnal, mas pela graça de Deus tivemos nossa conversão no mundo e a mais abundantemente convosco. Paulo está dizendo que é com simplicidade, que é aqui com muita sabedoria de Deus que você vence tanto as aflições como você vence a questão das dificuldades do ministério. Irmãos, eu já ouvi de muitas pessoas assim: pastor, a minha vida mudou, porque quando eu não servia a Deus eu não tinha luta, quando eu não tinha ministério na igreja eu não tinha luta. Eu já ouvi de muitas pessoas: pastor, eu não vou mais na igreja, porque quando eu comecei a ir na igreja servir, quando eu comecei a cooperar, as lutas vieram. Vem mesmo. E Paulo está dizendo com esse texto do versículo 12 aqui, ele está dizendo assim: eu aprendi, com o testemunho da nossa consciência, ou seja, por aquilo que você aprendeu. O ministério é isso, eu aprendo, e pelo testemunho que eu tenho na minha mente, na minha consciência, eu vou com simplicidade e sinceridade piedosa. Essa sinceridade piedosa é nossa dependência de Deus, é nossa sabedoria em agir, mas agir na dependência de Deus, na sabedoria de Deus. Pois bem, o ministério é esse. Muitos não conseguem levar o ministério avante, seja o ministério de diaconato, presbitério, seja o ministério da intercessão, seja o ministério da juventude, de louvor. Sabe por que as pessoas às vezes não são muito bem sucedidas no ministério? É porque elas querem ir pela sua força. O ministério não é na nossa força. O ministério vai ter muitas aflições, mas quando as aflições vêm, é a hora que eu devo clamar pela dependência de Deus, dizendo: Senhor, esta é a demanda, me ajuda, Senhor, me fortalece, Senhor, me faz andar em meio a tamanhas provações. Nós não temos condição, naturalmente. O ministério é a maior prova de que Deus está conosco. Irmão, eu amo o ministério, eu amo o ministério. Sabe por quê? Porque o ministério me faz ter certeza de que Deus está comigo, de que Deus está conosco. É o ministério da palavra, é o ministério, do servir na obra do Senhor pelo diaconato, no louvor. Irmãos, o ministério me faz ter a certeza de que Deus está comigo, Deus está contigo. É isso que Paulo estava dizendo, porque a carta de Paulo aos 2 Coríntios vai falar muito com relação às promessas de Deus a respeito do ministério. Muito bem, falando de promessas, eu caminho para a conclusão dessa palavra nesta manhã. No versículo de número 20, o texto vai dizer assim: porque todas as promessas de Deus nele são sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Vou ler mais uma vez, para você se empolgar em esperar no Senhor, em confiar no Senhor, em ter boa motivação em meio às aflições. O texto diz assim: porque todas as promessas de Deus nele são sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Ou seja, todas as promessas do Senhor já têm um sim. Sabe o que ele estava querendo dizer? Irmão, promessa de Deus é a maior certeza de que isso vai se cumprir na sua vida. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. É isso que o texto quer dizer. O texto está dizendo: todas as promessas de Deus, nele já tem o sim. Você já tem um sim. Irmão, para que duvidar? Sendo que você já tem o sim. E você não tem o sim de qualquer um. Você não tem o sim de si mesmo. Você tem o sim de Deus. É Deus prometendo que vai cumprir. O Deus que lhe chamou, que lhe levantou, que fez promessas a respeito da sua vida, é o Deus que lhe garante que as promessas vão se cumprir. Você já tem o sim. Você já tem o sim do Senhor.
O versículo 21 diz: ora, aquele que nos estabelece convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu penhor, a certeza, a prova, sabe, e nos deu a garantia, porque penhor é a garantia. Pastor, qual é a garantia que eu tenho de que eu vou ser aquele que vou receber todas essas promessas? Promessa de vida eterna, promessa de comer o melhor desta terra, promessa de viver abençoado, promessa de que nenhuma praga, nenhuma enfermidade tocará na minha vida. Qual é a certeza que eu tenho de que essas promessas vão se cumprir na minha vida? Você já tem um sim do Senhor. Essa é a certeza. E mais do que isso, o texto está dizendo aqui: Deus também te selou. Quando você aceitou Jesus, Ele carimbou você e deu uma garantia de que tudo isso ia se cumprir. Sabe qual o nome da garantia? Espírito Santo de Deus. Versículo 22, Ele colocou o Espírito Santo dentro do seu coração, para que você todos os dias tivesse a certeza de que todas as tuas aflições, todas as tuas provações serão supridas do Senhor. O Senhor lhe garante as promessas, a vitória. Agora, o cristão vive de fé em fé. Eu encerro e deixo o versículo 24, que é o último versículo do capítulo 1. Mas, melhor dizendo, não que tenhamos domínio sobre a nossa fé, mas somos ajudadores de vossa alegria, porque pela fé é que estamos em pé. É pela fé, irmão, não é pela tua força, não é pela lei, mas é pela graça. Não é pelo que você faz, mas é pelo que Ele fez. A tua vitória não é, sabe, não tem a ver com o que você é, mas tem a ver com o que Ele conquistou. A tua vitória não tem a ver com como você, sabe, tem se comportado, mas a vitória, a sua promessa do Senhor tem a ver como Deus se comportou na cruz. Jesus se comportou na cruz a seu respeito. Ele não abriu a boca, Ele não voltou atrás, Ele simplesmente garantiu sobre a sua vida o sim. Você já tem o sim, você já tem, sabe, a validação de que todas as promessas de Deus vão se cumprir sobre a sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Eu espero que você tenha recebido esta palavra e nós estamos encerrando com a palavra de oração. Se você pode, compartilha aí, e se você pode, não esqueça desse conselho hoje. As aflições virão, mas quanto maior a aflição, maior será o consolo, o confortar de Deus nas suas mãos, tá bom? Sobre todas as promessas você já tem um sim, só basta que você caminhe e caminhe em fé, porque a vitória nós conseguimos garanti-la não é pela nossa força, não é por força, mas é pela fé, é pela confiança na graça, no favor de Deus a respeito de nós. Amém? Coloca aí um propósito no seu coração. Eu quero orar por você agora. A todos que estão aí, são várias pessoas que já entraram, já saíram, e vocês todos que estão até aqui agora no final. Vamos orar, liberando uma palavra sobre a sua vida, e muitos outros que vão receber essa palavra sejam abençoados também. Pai, quero te louvar, Senhor, porque aqui estamos recebendo esta palavra, uma palavra de motivação de fé, uma palavra que realça o valor do ministério que tu colocaste em nossas vidas, ministério para servirmos a tua obra, cooperarmos na tua casa, cooperarmos como servos do Senhor na tua casa. Aprendemos o quanto é valioso, o quanto é precioso e o quanto Deus se faz presente para nos ajudar nesse ministério. Senhor, nós amamos o ministério, amamos servir, amamos ajudar a tua obra. Que o Senhor seja glorificado sobre as nossas vidas, que haja milagres, sinais, cura, que haja o proceder da bênção do Senhor sobre a vida de todos aqueles que estão nos recebendo, estão recebendo essa palavra. Que o milagre, a bênção, a vitória do Senhor alcance a todos agora,
em o nome de Jesus Cristo. Desejo um bom dia, uma boa semana, na bênção do Senhor. Fique com Deus, em nome de Jesus.